A verdade é uma só, o futuro não é decidido naquelas grandes promessas de ano novo, sabe? Não, ele está sendo decidido agora, neste exato momento, e por um sistema que opera no piloto automático sem pedir licença para nossa consciência. Isso, claro, levanta uma pergunta bem desconfortável. Se o controle total não está com a nossa consciência, então quem é que está no comando? Será que essa sensação toda de escolha é só uma ilusão? Uma historinha que a gente conta para se sentir mais seguro? E aqui, olha, está o problema central. A gente age como se o tempo fosse infinito, né? Como se sempre fosse ter um amanhã para consertar o que está errado, para começar de novo. Mas a real é que não tem. O tempo não é infinito. E o preço dessa ilusão, esse é bem alto. Certo, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para entender de verdade como o nosso futuro é construído, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, desmontar essa ideia de que temos controle absoluto sobre tudo, o tempo todo. Imagina o seguinte, a vida é como a rota de um avião. Uma pequena, minúscula mudança de um único grau no curso do voo, no começo parece nada, né? Totalmente insignificante. Só que depois de milhares e milhares de quilômetros, essa pequena alteração leva o avião para um continente completamente diferente. É exatamente aqui que a diferença fica nítida. O caminho A é para onde a intenção aponta, certo? É o destino esperado. Já o caminho B, com aquela pequena e consistente alteração de 1 grau, é onde a realidade de fato aterrissa. A distância entre os dois é um abismo. O abismo que separa quem a gente quer ser de quem a gente realmente se torna. E é exatamente por isso que a gente precisa entender uma coisa. O destino não está sendo definido num grande evento daqui a 10 anos. Não, ele está sendo selado, agora, na próxima decisão, na próxima hora, no próximo minuto. Ok, vamos avançar um pouco. Se essas pequenas decisões são tão poderosas assim, qual é o mecanismo por trás delas? Como é que isso funciona na prática? Bom, a gente pode chamar isso de voto diário secreto. Sabe qual é o verdadeiro inimigo do nosso potencial? Não é aquele grande fracasso, aquela catástrofe, não. É uma corrente de pequenas, quase invisíveis negligências. É aquela decisão de apertar o botão de soneca de novo. De escolher o fast food em vez da comida de verdade, de deixar para depois aquela tarefa importante. É a autossabotagem pura, só que disfarçada de conforto. Pensa comigo, cada ação, por menor que pareça, não é um ato isolado, jogado no vácuo. Não, é um voto. Um voto que a gente deposita numa urna invisível, definindo que tipo de pessoa estamos nos tornando. Quando alguém vai treinar, quando estuda, quando escolhe uma comida que nutre, está depositando um voto. Um voto para uma versão futura, mais forte, mais capaz, mais resiliente. E do outro lado, quando se cede à preguiça, à distração, àquele prazer imediato, também está depositando um voto. Só que é um voto para uma versão futura mais fraca, mais limitada e sim, mais frágil. E olha, isso aqui não é filosofia barata não, é biologia pura e simples. O corpo e a mente são sistemas absurdamente eficientes. O que é usado, eles fortalecem. O que é ignorado, eles atrofiam. Simples assim. Não existe espaço para sentimentalismo nessa equação. Tá, então, como é que se assume o controle desse processo? A resposta está em parar de olhar para os nossos hábitos como se fossem coisas aleatórias e começar a enxergá-los pelo que eles realmente são. Um algoritmo. Um algoritmo que pode ser programado. E aqui que mora o grande erro, o grande engano de quase todo mundo. Só saber o que fazer não vale absolutamente nada. A maioria das pessoas sabe que precisa se exercitar, que precisa comer melhor. Mas o que separa quem tem resultado de quem não tem é a incorporação. É transformar o conhecimento em um comportamento automático, em algo que roda sem precisar pensar. Pensa na rotina diária como um código de computador. Ela está executando um conjunto de instruções que, inevitavelmente, leva a um resultado previsível. Se o resultado não agrada, não adianta ficar só desejando um diferente. É preciso voltar no código e reescrever as instruções, linha por linha. E essa reprogramação acontece em 3 passos básicos. Primeiro, definir quem se quer ser, o eu do futuro. Segundo, começar a votar todo santo dia nessa identidade com pequenas ações. E terceiro, com o tempo, essas ações se solidificam e a pessoa se torna essa nova identidade. É simples, o comportamento sempre segue a identidade. Mas qual é a ferramenta que a gente usa para forçar essa reprogramação? Já adianto que não é a motivação, porque ela vem e vai. É algo muito, mas muito mais poderoso. O desconforto. Mas não qualquer desconforto. O desconforto intencional, aplicado de forma estratégica.
A gente vive numa sociedade que vendeu uma ideia, uma ilusão de que o objetivo da vida é o conforto máximo. Só que isso é uma armadilha. O conforto permanente gera fraqueza. Ponto final. É o desconforto controlado, aquele que a gente busca, o treino difícil, o livro que desafia, a conversa que precisa acontecer. É isso que constrói força de verdade. É isso que gera resiliência. Entenda de uma vez por todas, disciplina hoje não é punição. É o preço que se paga pela liberdade de amanhã. A liberdade de ter mais opções, mais saúde, mais capacidade de agir no mundo. E tudo isso nos leva agora ao momento final, ao acerto de contas. Um acerto de contas com a realidade, sem nenhum filtro e sem nenhuma desculpa. Não tem sorte nem azar nessa equação. A condição física e mental de uma pessoa hoje é simplesmente o resultado matemático da soma de todos os seus votos diários. É causa e efeito na sua forma mais crua, mais pura. A gente pode tentar negociar com os próprios sentimentos, pode criar 1000 desculpas, mas com o resultado não existe negociação. Ele simplesmente é. E ele vai ser o reflexo exato das ações que foram tomadas, ou da falta delas. Então, a única pergunta que realmente importa é esta. Imagine a sua versão do futuro daqui a 10, 15 anos, olhando para trás, para o hoje. Essa pessoa do futuro, ela estaria agradecida pelas escolhas que estão sendo feitas agora ou estaria decepcionada, pagando o preço da negligência? A escolha ela é sempre pessoal. O voto é secreto e ele está acontecendo agora.